Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Marcos Henrique da Silva para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite. Quero dar uma boa noite ao presidente, vice-presidente, primeira secretária, todos os meus pares vereadores, pessoal que nos prestigia nesta noite, vereador licenciado Nédson, secretário de Comunicação Pedro Augusto, o ex-vereador Valdeci, o Hugo, e todas as pessoas que nos prestigiam nesta noite. Uma boa noite a todos. O Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito a vereadora Caroline, primeira secretária, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, eu cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores e a todos que nos assistem. Ata da 21ª sessão do primeiro período legislativo da 13ª legislatura da Câmara Municipal do Governador Celso Ramos. Aos 2 dias do mês de maio de 2017, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal do Governador Celso Ramos sob a presidência do vereador Josué Alquer da Silva para tratar de assuntos diversos de interesse do município com a presença dos seguintes vereadores: Josué Alquer da Silva, Paulo Roberto dos Santos, Carolina Batistotti, Aldir Dorival Rosa, Marcos Henrique da Silva, Natanael Pedro de Souza, Benoni Grato Filho, Cesário Rodrigo Pereira e Mário César dos Passos. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a presente sessão ordinária e convida o vereador Mário César para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Na continuidade, o presidente solicita a primeira secretária Caroline para fazer a leitura dos expedientes recebidos. Leia a ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Finalizada a leitura dos expedientes, o presidente coloca a ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo em discussão. Após, o presidente coloca a ata em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Finalizado o pequeno expediente, o presidente informa que os trabalhos das comissões estão suspensos por decisão liminar e, em seguida, solicitou um relatório aos presidentes das comissões, constando cada projeto de lei para retornarem para a mesa, para serem analisados junto ao jurídico da Casa. Finalizada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 8 de maio de 2017, às 19 horas. Sala das Sessões, 2 de maio de 2017. Josué Alquer da Silva, presidente, Carolina Batistotti, primeira secretária. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal do Governador Celso Ramos. Indicação número 1 de 2017. Excelentíssimo senhor Josué Alquer da Silva, presidente da Câmara Municipal. O vereador que a este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Augusto Aristo da Silva, prefeito municipal, a seguinte indicação. Indica a necessidade do Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria de Obras, em providenciar um reparo na rodovia Governador Celso Ramos, 120, no início do morro do bairro da Fazenda da Armação, em sentido ao bairro de Areias de Baixo, conforme fotos em anexo. Justificativa: a parte da pista já está sem o aterro de sua base, ficando praticamente oca, fazendo surgir novas rachaduras com o tempo. O reparo tem como objetivo em prevenir possíveis desmoronamentos
e acidente, onde os motoristas, ao se aproximarem, acabam desviando para a pista contrária. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017. Josué Alquim da Silva, vereador. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal do Governador Celso Ramos, indicação número 2 de 2017. Excelentíssimo senhor Josué Alquim da Silva, presidente da Câmara Municipal. A seguinte vereadora que a este subscreve indica que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Augusto Aristo da Silva, prefeito municipal, a seguinte indicação. Indica a necessidade do Poder Executivo Municipal providenciar junto à Secretaria de Obras... Vereador, só um minutinho, acho que é a mesma indicação, foi feita em 2 cópias. Não. Ah, é tua? Ah, desculpa. Indica a necessidade do Poder Executivo Municipal providenciar junto à Secretaria de Obras a retirada da lixeira que fica em frente à residência da senhora Ligiane Donária Pereira dos Santos, localizada na rua José Francisco Sagaz, número 139, em Canto dos Ganchos. Justificativa. Tal indicação se faz necessária pelo fato da maioria das pessoas da rua depositar seus lixos na referida lixeira, causando transtorno para a proprietária que tem à frente de sua residência obstruída com o transbordo do lixo, e por vezes chega a dificultar a passagem de veículos na rua. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017. Carolina Batistotti, vereador. Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Área de Proteção Ambiental Anhanguamirim. Ofício número 24 de 2017, APA de Anhanguamirim e ICMBio. Florianópolis, 25 de abril de 2017. Ao excelentíssimo senhor vereador Josué Alquim da Silva, Câmara Municipal do Governador Celso Ramos, Avenida Bela Vista, 956, bairro Calheiros. Assunto: uso da tribuna. Excelentíssimo senhor vereador, ao cumprimentá-lo, convidamos para as comemorações do aniversário da APA do Anhanguamirim, que se darão entre os dias 15 e 20 de maio de 2017 na Escola do Meio Ambiente, no bairro da Costeira da Armação da Piedade, município de Governador Celso Ramos. Assim sendo, vimos solicitar a Vossa Senhoria a oportunidade de uso da tribuna na sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017, por motivos pelo senhor Marcos César da Silva, chefe da Unidade de Conservação do Uso Sustentável, para falar sobre os motivos de sua criação e alguns detalhes sobre a sua gestão. Desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais porventura necessários. Atenciosamente, Marcos César da Silva, chefe da APA do Anhanguamirim. Ofício número 156 de 2017 do Gabinete do Prefeito. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, estendo votos de estima e apreço. A Prefeitura Municipal do Governador Celso Ramos, com base nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, solicita análise, apreciação e aprovação do projeto de lei do Executivo Municipal número 019 de 2017, 020 e 021 de 2017. Aproveitando o ensejo e no intuito de prestar a devida ciência a esta nobre Casa Legislativa, seguem leis número 1166 de 2017, 1167 de 2017 e 1168 de 2017, cópias em anexo, sempre no intuito de dar a máxima publicidade aos atos praticados pelo Executivo Municipal. Era o que tínhamos a informar e solicitar. Colocamos-nos à disposição e reiteramos votos de estima e apreço. Juliano Duarte Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 07 de 2017. Dispõe sobre a publicação de material informativo sobre os serviços de saúde prestados pela rede municipal, denominado Guia da Saúde e da outras providências.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2017. Cesário Rodrigo Pereira, vereador. Projeto de Lei do Legislativo número 08 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Governador Celso Ramos e da outras providências. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017. Cesário Rodrigo Pereira, vereador. Projeto de Lei do Legislativo número 9 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde e os telefones dos respectivos distritos de saúde e da outras providências. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017, Cesário Rodrigo Pereira, vereador. Projeto de Lei do Legislativo número 10 de 2017. Dispõe sobre a obrigação da fixação de placas orientadoras com o nome dos médicos, seus horários de atendimento e especialidade, nas recepções de todas as unidades de saúde do município de Governador Celso Ramos e da outras providências. Sala das Sessões, 8 de maio de 2017, Cesário Rodrigo Pereira, vereador. Senhor Presidente, era isso que tínhamos na pauta desta noite. Obrigado, vereadora. A ata da 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como está, os que foram contra, se levante. A ata está aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora para os encaminhamentos. O projeto do Executivo número 17, 18, 19, 20 e 21 encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça. As indicações número 01 e 02 eu encaminho para o Executivo Municipal. O projeto de Lei do Legislativo número 07, 08, 09 e 10 eu encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça. Finalizando o pequeno expediente, só um minuto, o ofício do ICMBio, eu gostaria inicialmente aqui de explicar aos novos vereadores. Eles solicitaram um espaço na próxima sessão para fazer uma apresentação com relação à Ilha de Alto Mirim. Tá? E essa apresentação ela tem um tempo que acredito que ultrapasse aí em torno de 25 minutos a 30 minutos. Então eu gostaria de deliberar e gostaria que o plenário votasse para que eles possam fazer essa apresentação. Acho que é interessante, todo mundo aqui tem interesse em saber como é que funciona a ilha e tal, e é uma matéria que a gente precisa, acredito que a informação sempre é bem-vinda. Então, eu coloco em deliberação os vereadores que forem favoráveis a eles apresentar, permaneçam como está. Quem for contra, se levante. Então está aprovado aqui a apresentação e encaminho para a Secretaria da Casa para que possa avisar eles para a próxima sessão fazer a apresentação. Finalizando o pequeno expediente, passamos para o uso da tribuna. Convido a vereadora Caroline para o uso da tribuna, com um tempo de 10 minutos. Novamente aqui desejar uma boa noite a todos e dizer que quem fala a verdade não merece castigo. Tivemos aí o julgamento do mérito em relação às comissões que permanecem como está. E foi a mesma eleição que foi feita há 2 anos atrás. Então, nós levando a resolução lá para nos defender da liminar, do pedido de liminar que entraram contra esta casa, dizendo que havíamos feito
de forma irregular, provamos, através da resolução, que a eleição secreta acabou e que a eleição que foi feita aqui foi uma eleição correta, assim como foi feita há 2 anos atrás. Só que na época, né, há 2 anos atrás, nós vereadores, eu fazia parte inclusive, a gente concordou porque tinha se transformado em lei e não fomos discutir e nem paramos os trabalhos na Câmara. Então, mais uma vez, a Justiça fazendo justiça, julgando o mérito favorável a esta Casa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui nesta noite e deixar registrado no uso da tribuna foi a perda da bandeira azul. Existe uma nota no jornal Notícias do Dia, que fala a seguinte nota: cabo de guerra. Em meio à contestação da Prefeitura de Governador Celso Ramos sobre o relatório da Fátima, que apontou locais impróprios em Palmas que lhe tiraram a cobiçada bandeira azul, a APREMAG, Associação de Preservação do Meio Ambiente, denunciou ao Ministério Público Federal, com fotos e vídeos, o despejo constante de esgoto doméstico em canais. O documento cita a tentativa, sem sucesso, de registrar o caso da vigilância sanitária. Bom, todos nós somos sabedores aqui que no final do ano passado teve um prédio ali em Palmas que andou um vídeo rolando aí nas redes sociais de um prédio que o seu esgoto estava saindo na estrada. E realmente foram feitas algumas denúncias e, consequentemente, comentou que a Prefeitura foi lá e resolveu o problema. De que forma, para onde foi esse esgoto, eu, vereadora, também gostaria de saber. Porque a forma como foi feita ali realmente é duvidosa. Então, que o Executivo Municipal tenha consciência que mais importante do que ter uma bandeira azul com um esgoto do Rio Negro lá, que está a céu aberto, que todos nós que somos moradores daqui sabemos da situação daquele rio, bem como a situação do Rio do Meio ali, a gente sabe que a água não é tão própria assim. Não precisa ser formado na área para saber que vai muito esgoto ali, e não precisa ser formado na área para saber que a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto do loteamento Palmas de Arvoredo, que hoje é administrada pelo SAMAI, está sofrendo fortes problemas, tendo que ser tomada uma providência o mais rápido possível. Então, mais importante do que manter a bandeira azul é sim sanar esses problemas para não causar prejuízos maiores futuros, para não transformar Palmas, a praia de Palmas, numa praia de Canto dos Ganchos, que há 10, 12 anos atrás eu conseguia tomar banho e hoje, infelizmente, eu já não consigo tomar mais banho. Uma outra situação que eu quero deixar registrada aqui é sobre a TPA que voltou, e já falando da questão de saneamento, eu tive a oportunidade de conversar com um construtor do município de Bombinhas, onde querem comparar a implantação, e o mesmo me falou que lá as construções eram no máximo 3 pavimentos. Então, por que o nosso município, por que o governador Celso Ramos não adere os 3 pavimentos? Por que só querem aderir à taxa? Porque fizeram uma lei criando o solo criado, a lei foi derrubada na justiça
querem trazer à tona novamente essa lei, e daí querem usar a TPA, fazendo uma comparação com Bombinhas. Então temos que comparar também na construção civil em Palmas, que a gente sabe que está todo vapor, e não existe um planejamento elétrico, não existe um planejamento hídrico, não existe nada disso. Simplesmente estão construindo, são construções e mais construções, e o executivo não tem feito, de fato, um planejamento para crescer de forma ordenada. Uma outra coisa que também foi divulgado nas redes sociais foi um bloqueio aí de 2 milhões, de mais de 2 milhões de reais da dívida do FGTS. Bom, o nosso mandatário, quando frequentava esta casa, ele mesmo falou que os outros prefeitos não pagavam essa dívida, e realmente não pagou. Mas ele falou que também não pagava. Então seria importante, porque hoje ele fala que herdou uma dívida. Só que como ele não paga, ele também vai deixar uma dívida para os próximos prefeitos. Então é muito injusto falar que os outros prefeitos deixaram uma dívida para ele, sendo que na realidade ele também não está pagando o FGTS, que para quem não sabe, o FGTS, né, nós funcionários públicos e os funcionários comissionados não têm direito ao FGTS porque nós somos estatutário. Porém, os ACTs, eles têm direito a FGTS. E se nós formos fazer uma conta da quantidade de funcionários ACTs que o prefeito contratou na sua primeira gestão, e nessa o número é superior ao dos outros prefeitos de contratações, porque nós tivemos aí em torno de 800, 900 funcionários ACTs. Então, some as dívidas que esse mesmo prefeito que está falando que os outros prefeitos deixou a dívida, vai deixar para os próximos prefeitos que virão. Então é muito fácil falar, difícil é não fazer igual ou pior. Uma outra situação que eu quero deixar registrada aqui é sobre a clínica de fisioterapia. E registrar também a perseguição política, porque diante dos fatos não se pode dizer que é contrário. Durante as campanhas eleitorais, teve um cidadão do Canto que usa da fisioterapia por ter sofrido um acidente, que não teve apoio de nenhum auxílio financeiro, enquanto outros tiveram, que é de um cidadão do Canto, que se chama Magno Romão, que manifestou, né, dentro da democracia, o seu voto em votar no partido contrário ao governo. E em uma ocasião, o prefeito que estava concorrendo à reeleição liga para ele, ele tem, né, um áudio gravado, e diz para ele o porquê que ele estava se manifestando daquela forma. E ainda diz: depois não reclama se ficar sem carro para ir para a fisioterapia, e não reclama se não tiver vaga na fisioterapia. Um minuto para as considerações finais. Sim, presidente. Esse comentário foi relativo, inclusive, à TPA, que ele se manifestou contra a TPA. E daí houve uma discussão sobre os dois, que acabou ocorrendo assim. Conclusão: agora cortaram a fisioterapia dele, né? Ele foi fazer, aí disseram que ele não podia fazer porque estava com o dedo machucado, que estava ponteado, e que, no caso, ele, aí nos 2 dias posteriores, não teve condução, não teve ambulância, né? Não teve transporte para levar ele não foi. E quando ele voltou lá no dia seguinte com uma nova requisição, simplesmente a pessoa que estava ali disse que não, que foi cortada, que ele não precisava mais fazer fisioterapia. Ora, se o médico encaminhou mais 40 sessões, quem é a recepcionista para dizer
que ele não precisa mais fazer. Quero perguntar se a recepcionista ali é formada em medicina, é formada para dizer que a sessão dele seria encerrada. Vereador, eu estou dentro do meu tempo. Mas se pudesse me dar uma... Sim, se sobrar, se der o... Vereadora, você não terminou. Então, diante disso, só finalizando, gostaria de dizer que realmente é uma situação que espero aí que os vereadores da base do governo façam. E só para finalizar, senhor presidente, na última semana, deu um transtorno muito grande no bairro Canto dos Ganchos, de uma briga de moradores que teve que levar uma pessoa a ser hospitalizada por causa da situação de uma lixeira que se encontra, né, no Canto dos Ganchos ali, conforme a indicação. E sim, só finalizando. Então gostaria que realmente essa situação, através da Secretaria de Obras, fosse resolvida o mais rápido possível, para que não seja preciso levar ao conhecimento do Ministério Público para que ele venha resolver essa situação. Ok, vereador. Era isso que nós tínhamos para essa noite. Muito obrigada. Solicito ao vereador Paulo Roberto, vice-presidente, que assuma os trabalhos da casa para que possa fazer uso da tribuna. Gostaria de dar boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores. Gostaria que nessa noite nós tivéssemos também uma plateia um pouco mais, vamos dizer assim, volumosa, mas acredito que os assuntos principais da noite de hoje não interessam às plateias que estavam vindo aqui na Câmara. Mas bem, não tem como, a Carolina acabou falando, mas eu tenho o dever como presidente de explicar um pouco mais detalhado, né, a ordem judicial que veio a confirmar o procedimento que nós executamos nas eleições das comissões permanentes. E esse processo judicial, principalmente essa parte final, né, ela nos traz não só a decisão de um juiz, mas também o parecer do Ministério Público, que nesses processos tem a obrigatoriedade de também conceder o seu parecer. Então eu vou começar lendo alguns trechos aqui do que o Marco Antônio Schultz de Medeiros, promotor de Justiça do Ministério Público, colocou em seu relato, que foi também favorável à nossa tese. Para não me alongar, eu vou pegar alguns pontos principais, que era justamente o que a gente já relatava com relação ao artigo 33, que tinha sido revogado pela resolução 37. O que ele menciona? Ele menciona o seguinte: a continuidade, ele inicia. Porém, extrai-se do projeto de resolução 01 de 2014, o qual originou a aludida resolução 37 de 2014, em seu artigo 13, que esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justamente o dispositivo que eu havia mencionado aos nobres vereadores, que revogava tacitamente, não expressamente, mas tacitamente, o artigo 33. Dito isto, verifica-se que qualquer disposição contrária à votação não secreta estaria automaticamente revogada, devendo ser adotada uma outra forma de eleição, tal como vinha sendo feito desde a aprovação daquele projeto, conforme informações e documentos trazidos aos autos pelo impetrado. Nesse rumo, verifica-se que, no máximo, a matéria seria suscetível a interpretações, cuja atribuição, para tanto, caberia ao próprio Poder Legislativo, em sua atribuição interna corporis. Em tal ponto, verifica-se que na 256, sessão ordinária, realizada no dia 2 de 2 de 2015 e presidida por dos próprios vereadores impetrantes, Marcos Henrique da Silva, que ele mesmo se utilizou em situação similar, eleição das comissões permanentes, da votação em modalidade aberta e nominal. Ainda, segundo informações da autoridade coautora, esta teria sido a primeira sessão desta natureza realizada após a vigência do referido diploma normativo. Portanto,
denota-se que o próprio impetrante foi o primeiro a interpretar a conduta que agora refuta, o que nos afigura ilógico. Ora, não se pode conceber que venha utilizando durante anos uma modalidade de votação, inclusive sem oposição dos próprios impetrantes, um dos quais foi também presidente da Câmara e o fez, e de uma hora para outra, quando lhes mostra conveniente, deixa de fazê-lo, sujeito a ferir os princípios regentes dos atos da administração pública, nomeadamente os da legalidade, transparência, publicidade e eficiência. Então aqui está o parecer do Ministério Público, aonde ele acata praticamente na íntegra todo o procedimento que nós executamos na eleição. Vou ler rapidamente o despacho, alguns pontos do despacho do juiz. Depois das prestações das informações pelos impetrados e da manifestação do Ministério Público, entendo que, em caso, a ordem deve ser denegada, com consequente revogação da decisão liminar. Assim, não merece prosperar o argumento contido na exorbital de que o artigo 176 diz respeito apenas às formas de votação de projeto de lei, até porque norma não faz tal ressalva, tanto que é o próprio presidente anterior, que por sinal é um dos impetrantes, utilizou votação aberta e nominal na eleição das comissões permanentes. Ademais, o artigo 13 do projeto de resolução 01/2014 estabeleceu que a resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, o que reforça o entendimento de que o artigo 33 se tornou inaplicável. Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 do Código Penal Civil, denego a segurança pretendida